quantas pessoas, quantas Maiara vai sofrer mais, né? Realmente a gente não tem um apoio nenhum. Que horas são, hein? Veja ali, por favor, nesse relógio da parede. 10 para as 4. Tá, Tem compromisso? não, tenho o compromisso de dar a gosto da minha filha. Desculpa aí interromper. Mas ela cantou um pouquinho. Vem. Cantou. Foi, assim, do nada mesmo. E na frente dele. Foi, na frente deles, coisa que não. E agora a Maiara toma esse aqui, ó. Olha que o remédio da Maiara, gente. Olha aí como ela ajudou, ó. Pronto. Só isso. Opa! Deu até uma tossezinha. Esse é o remédio que ajuda a Maiara, gente. Olha. Tá aqui ele, ó. Óleo de cannabis. Que mostrou o sorriso da Maiara, né, minha filha? Olha aí, ó. Que mostrou o sorriso que a mamãe nunca tinha visto. Quer que a mamãe troque mesmo? Quer que passe isso, é? Peraí que a mamãe vai passar. Mas é isso antes ela não fazia. Não fazia, ela não sabia pedir. A comunicação da Maiara durante todo esse tempo era só através do choro. Se ela estava aqui, por exemplo, agora, se ela não tivesse tomando a cannabis, se ela estivesse tomando só os remédios, os fármacos, né? Ela não estava gostando, vamos supor, desse vídeo aqui que ela está assistindo. Ela ia chorar. Eu tinha que adivinhar o que ela estava querendo. Aí eu seria água, minha filha. Não é esse brinquedo que você quer? O que é? Até eu acertar. Ah, é a música que ela não quer. Então, era assim. A comunicação dela sempre era o choro. E agora, ela pede. Ela pede. Ela gosta de assistir o vídeo, ela pede. Quando é uma que ela não quer, ela manda trocar. Ela não fala, mas ela aponta para trocar, assim. Não sabia nada, não sabia me explicar para eu tentar ajudar ela. Então, depois que ela tomou a cannabis, por isso que eu digo, gente, eu só tenho a agradecer. Porque esse remédio faz milagre. Eu penso assim, se a minha filha tivesse tomado antes, se eu tivesse encontrado esse remédio antes, né? Mas eu já dou graças a Deus por ter essa oportunidade de eu ver que minha filha sorri para mim, que minha filha sabe pedir, minha filha sabe falar comigo, não com palavras, mas com gestos. E isso eu só tenho a dizer que é através da cannabis, porque nenhum remédio foi capaz de mostrar esse lado da Maiara. Eu vou ficar bem, eu tenho que ficar na luz, né? Se deve, bem, se não deve, não. Eu não quero ir para a luz ainda. Eu já pedi para ir para a luz uma vez, olha. Eu queria levar a Maiara, que a Maiara estava muito ruim, ainda não tinha conhecido a cannabis, eu queria ir para a luz. Mas sim, voltando ao assunto, né? Da Maiara, onde eu parei, gente? Saí de desespero dali, né? Peguei o ônibus para casa, e o pai dela não pôde me acompanhar nesse dia, eu fui sozinha. Ele tinha que ir lá trabalhar, né, na merenda e tal. E aí eu fui para casa de desespero. Quando cheguei lá, ele me perguntou, o que aconteceu lá? Aí eu falei, a minha filha tem autismo. E o que é autismo? Eu disse para ele, eu não sei. Ela disse que ela vai ficar no mundo dela. Mas eu não quero que ela fique no mundo dela, eu quero que ela fique no nosso mundo. E ele disse assim para mim, mas o que é? Eu disse, eu também não sei. Aí fomos atrás do dicionário, pegamos o dicionário e fomos ver. E muito pequenininho no dicionário. Até hoje eu tenho o dicionário guardado aí. E está escrito lá, né? É bem resumido lá. E eu fiquei pensando, então ela vai ficar mesmo no mundo dela. E aí ela vai ficar, se eu deixar, ela vai ficar, daqui a pouco eu vou ficar só vendo o corpo da Maiara e ela não está mais aqui. Se já que ela vai ter um mundo e o mundo dela não é o meu mundo, não tem como. Então dali em diante eu comecei a dizer, eu não vou deixar ela ficar nesse mundo aí. Gente, ela tomando esses remédios, eu cheguei a ver minha filha toda suja de fezes.
Eu cheguei a pedir que Deus tirasse a vida da minha filha porque eu não queria ver aquele sofrimento dela. Porque ela não sabia o que ela estava fazendo, mas eu estava vendo e aquilo parte do coração de uma mãe. É muito triste, gente, é muito triste de ver e não poder fazer nada. E eu, sabendo que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo era dar o remédio que os médicos passavam. Eu não podia, mas o que eu posso fazer? Eu estava fazendo o que eu tinha de fazer. A Maiara acalmou o choro, a Maiara parou de se arranhar, a Maiara me deixou fazer o alimento para nós, para mim, para ela, né? Coisa que não deixava. Maiara consegue assistir ao vídeo que ela nunca conseguia. Maiara não olhava nos olhos, agora que eu lembrei, gente, Maiara tinha um olhar torto, eu digo para ela, minha filha, teu olhar era torto, ela todo tempo assim, ó, cabeça assim, e nunca olhava nos olhos. Hoje a Maiara olha nos olhos, gente. A partir do momento que a Maiara começou, ela tomou o primeiro frasco todinho, eu vi a diferença da Maiara. A Maiara olha nos olhos da gente hoje em dia. A Maiara não ia no banheiro sozinha, ela fazia as necessidades dela em qualquer lugar. A Maiara tem 21 anos, pensa uma moça, e ela não tinha noção. E ela me deu tanto, já chorei tanto por ela. Hoje de ver essas coisinhas que a Maiara faz, nossa, meu coração enche de alegria, né? E a minha mãe, ela é uma paciente de Parkinson, desde 2013, foi descoberto e nós começamos de lá para cá fazer o tratamento, buscar algumas alternativas. E ela também é uma paciente sequelada de AVCI, né, o acidente vascular isquêmico. E diante da nossa busca, nossa procura por outras alternativas para melhorar a qualidade de vida dela, nós encontramos o tratamento com carnabidiol. E nós estamos com 60 dias que ela está fazendo uso da medicação. E nesse período, apesar de ser um tempo ainda bem curto, mas nós já conseguimos ver a melhora da qualidade de sono dela, a alimentação também. Ela tem uma artrite também no joelho, que incomodava bastante. Inclusive, todos os dias ela tinha que tomar um analgésico. Hoje ela já não toma esse analgésico constante, dificilmente, porque a dor já não é aquela dor intensa que ela tinha, né? Então nós temos observado que tem tido um bom resultado. Como ela já falou, eu senti bastante melhora, porque graças a Deus que eu estou fazendo as minhas coisinhas que eu gosto de fazer, né? Tenho força aí de fazer. Bom, meu nome é Jéssica de Negreiros da Silva e eu tenho um filho chamado Gael José, que ao nascimento dele ele foi diagnosticado, né, com a síndrome de Moebius, que é a paralisia facial. Aí ele também nasceu com os pés congênitos. Aí depois, com o passar do tempo, descobriu que ele tinha epilepsia, né? Com 8 meses ele apresentou a primeira crise dele, né, com desmaio. Depois de um tempinho, a gente levou ele para avaliação, né, com a neuropediatra, e ela diagnosticou ele com epilepsia, só que ela não tinha descobrido o tipo, né? Aí passou várias medicações para ele, começou com fenobarbital, aí começou tendo crises, aí passou por Sabril, e juntamente com o fenobarbital, só que ele continuou tendo crises. Aí quando a gente começou a usar, tá fazendo um mês, fez um mês ontem, dia 15 de outubro, que ele tá fazendo
a utilização do óleo. E ele melhorou bastante, está dormindo mais, está interagindo, né, com os brinquedinhos dele, que antes ele não conseguia pegar, porque ele ficava com esse movimento, não conseguia pegar. E na parte de sono, ele está dormindo a noite toda, né? Isso melhorou bastante, estou vendo que ele só está evoluindo, está voltando ao que ele era, então estou muito feliz e espero que ele continue evoluindo cada vez mais. É tão novo que muitas vezes eu vejo uma mãe com seu filho doente. É até complicado você chegar e abordar, porque muitas vezes é a maconha, né? Tem aquele preconceito. Aí muitas vezes eu nem falo maconha, eu falo cannabis sativa, porque já é outro nome, né? Nem todo mundo conhece. Hoje a gente já tem um apoio devido à informação, à tecnologia, né? E o que vocês estão fazendo aqui abre-se um leque, uma porta muito grande, né? Para o conhecimento, né? Porque o conhecimento, eu acho que ele salva vidas. Né? Quando você conhece um assunto, conhece algo que você via de uma forma, né? Como traficante, como drogado, né? Como vício, realmente. Mas quando você olha de outra perspectiva, aquela mesma situação, vendo que cura, salva, né? Tira as pessoas de uma situação viciante, que o alopático, né? No caso da minha irmã, ela tomava 3 tipos de medicamento, que era o fenobarbital, o depaquene e a carbamazepina. E ela tomava a dose máxima da carbamazepina. Ela tomava 9 comprimidos de carbamazepina, parou. 2 comprimidos de fenobarbital. Inclusive, ela perdeu o dente, tem dente dela. Se ela rir, você vai ver um dente que ela perdeu devido ao remédio, devido à medicação. Porque eles vão destruindo, né? Tipo, ele vai te ajuda numa situação, mas te prejudica em outra, que são os efeitos, né? Da medicação. E a gente vê que o óleo, a cannabis, né, ela não te dá efeitos colaterais. Você vê que os efeitos da carbamazepina, dos alopáticos que essas crianças tomam, né, é muito grande. Assim, é um livro quase, sabe? É uma página de tantos efeitos que tem. E eu vi lá da cannabis sativa, não tem nada, é uma linha assim. Bem, a minha irmã, ela nasceu com paralisia cerebral infantil. Ela nasceu no interior e lá a gente não tinha apoio nenhum, né? Minha mãe nunca teve apoio nenhum de ninguém. E aí, depois de 1 ano, 2 anos, ela começou a tomar os alopáticos. Ela começou a ter as crises, né? As crises epiléticas, ela começou a tomar os alopáticos. E depois, quando ela tinha... Hoje a gente vai fazer 3 anos que ela está tomando. Então, quando ela tinha 27, ela começou, até os 27, ela tomou direto os alopáticos, né? Que eu te falei, o fenobarbital, a carbamazepina, porque assim, o médico te avalia, ele fala, ainda tá tendo crise? Tá, né? Aí ele associa mais um, ele puxa, tu já tá tomando um, aí ele associa mais um. Isso é porque eu sempre acompanho ela nos médicos. Aí ele aí chega no hospital, lá com o médico novamente, na outra consulta, aí ele fala, parou? Não, ainda tá tendo crise. Então tá, aumenta. Aí vai aumentando. Aí, não tá, então associa com esse aqui, tira esse aqui. Aí fica assim, ó. Você não tem saída. Vai viver para sempre tomando remédio, até morrer, no caso, né? Aí entrou um farmacêutico. Ele é representante aqui em Manaus de uma empresa dos Estados Unidos. Canabidiol, né? Do canabidiol. Aí ele me falou, não, Zé, eu posso te ajudar a comprar o canabidiol. Tá? Só que o canabidiol, eu vi muitas mães falam que é sintético, né? Um produto sintético. Não é o puro, né? O artesanal, né? É diferente.
né? Tanto que a Anvisa liberou 0,2% de THC, né? Então e a minha irmã ela precisa também do THC, né? Ela não precisa só do CBD. E aí eu falei, bem, eu quero artesanal. Aí quando eu entrei em contato com a Flor da Vida, né, a associação, e aí me deu todo o apoio, e a minha irmã se tá maravilhosamente bem, né, mano? Então, assim, eu vi assim, uma diferença muito grande, assim, do quanto ela tomava esse óleo antigo para agora, quando ela está tomando o de vocês. Então, assim, eu vi uma diferença bem significativa. Olha para ele e fala, como que tu tá se sentindo? Agora tu não cai mais, até nada, mergulha, pula corda, mano. Pula corda. Antes ela não fazia isso. Antes a gente só vivia andando com ela assim, segurando para ela não cair. Hoje não, ela ajuda a minha mãe, ela varre, ela pula corda. Tem um filme, eu tenho um vídeo dela pulando corda. Tanto que a gente usou esses vídeos pra gente entrar na justiça. Então a única alternativa que nós tivemos foi a cannabis sativa, foi o óleo. E principalmente foi o óleo da Flor da Vida, dessa associação maravilhosa que nos ajuda. Muito obrigada por chorar. É sério. Se a Flor da Vida parar de te fornecer óleo, como é que vocês vão fazer? É complicado, acho que a gente vai ficar a plantar. Não é fácil. Imagina, tu tem um filho que você não pode fechar os olhos, que ele pode cair a hora e momento, pegar uma queda, do nada, se pá, pô, né? E se bater, se machucar todo, ficar se tremendo, né? Eu vim aqui falar sobre o desmame, né, das medicações do Gael. Ele iniciou o tratamento com canabidiol em outubro e agora no início de dezembro eu consegui fazer o desmame, né, de todas as medicações que ele fazia uso. Ele fazia uso de 4 medicações e dentre esses 3 meses eu consegui fazer o desmame e ele só está melhorando cada dia em relação aos movimentos, né, que ele tinha involuntários, a parte do sono, que ele não dormia, agora ele está dormindo mais à noite. E em relação também à concentração, a parte de brincar, né, de brincar com os brinquedos dele, ele assiste televisão, está mais atencioso, mais esperto. E eu tô muito feliz com o resultado do canabidiol. Tá bem? E ela é mergulhada aí, ó. Mergulhada. Olha, já fica um tempão na água, né?